Depena para a cobrança da falta. O juiz terminado lá com empurra dentro da área, cobrou, Depena, colocou. E o gol do Bahia. O time do Inter não tem vontade. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre esse empate do Internacional contra o Bahia, analisando em primeiro lugar e estabelecendo algum tipo de definição sobre aquilo que antes do jogo eu disse. O Roger não tem obrigação de fazer o Inter jogar por música agora, porque ele chegou há pouco tempo, mas ele tem obrigação de apresentar progressos a cada jogo. O Inter tem que ir melhorando. E aí, Baldasso? O Inter hoje foi melhor? Foi melhor. Longe do suficiente, mas foi melhor. Teve progresso. E olha que o Roger errou. Nós vamos falar sobre isso. O Internacional começa o jogo contra o Bahia vendo o adversário ser protagonista, o que também não é um absurdo. O Bahia jogava em casa e assim seria, mas o Inter tinha que suportar. Não suportou. 13 minutos de jogo numa cobrança de falta do Depena. Um gol fácil que o Internacional toma. Assim, um gol que tu pensa, meu Deus do céu, que facilidade. Depena chuveira na área e o zagueiro sobe no segundo andar e coloca e escora a bola pra dentro. Ali se avizinhava coisas difíceis de nós colorados que já estamos traumatizados, feridos por tantas coisas na temporada. Mas eu digo pra vocês com toda a segurança do mundo. 13 minutos de jogo do primeiro tempo, 1-0 Bahia. A partir dali, o Inter foi melhor o jogo todo. Ah, Baldasso, então foi uma grande atuação? Não, foi melhor que o Bahia. Gente, a gente tá numa fase assim, que quando a gente fala de coisas boas do Inter, nós estamos relacionando o Inter com o outro Inter. Então não é muito difícil o Inter do Roger ser melhor que o Inter do Kudê. Não é nada difícil. O Inter do Roger hoje foi bem melhor que o Inter do Kudê. Mas ainda é pouco. E eu vou explicar por que é pouco. Nós temos um problema físico importante nesse time do Internacional. E é essa confusão que eu procuro trabalhar, na minha opinião, aqui, para que a galera não caia. Porque a gente ouve muito aqui no chat que o time do Inter não tem vontade. Que derrubou o Kudê. E agora? Estaria derrubando quem? O Roger? Claro que não. O problema não é vontade. O time do Internacional tem pouca explosão. Nós temos um problema em relação à condição muscular do time do Internacional. E isso não é uma suposição minha, isso é informação. Os jogadores do Internacional tinham bronca do Eduardo Kudê, porque o Kudê não gostava que os jogadores treinassem musculação na academia. E com isso, os jogadores do Internacional têm menos explosão que dos outros times. E é claro e nítido observar isso na partida. Ponto, tá acontecendo e torçamos todos nós para que o Paulo Paixão resolva isso logo. Porque sem explosão muscular o suficiente, nós vamos perder no combate em relação a quase todos os adversários. Mas vamos lá. O Inter teve a bola a partir do gol do Bahia. O Internacional criou volume de jogo. O Internacional, mesmo com uma transição lenta e em marcha lenta por causa desta falta de explosão muscular, o Internacional foi começando a tomar conta do jogo. E tomou, e não perdeu mais. O Inter foi melhor que o Bahia o jogo todo depois do gol do Bahia. Essa é a verdade. E aí que eu digo pra vocês que eu vi evoluções. Mas ver evoluções não significa que eu acho que está tudo bem. Não tá. Falta muita coisa ainda. Pois bem, além dessa questão de falta de explosão muscular, o Internacional tem uma dificuldade muito grande em penúltimo e último lances. Foi um negócio gritante. Eu vi várias vezes o Valência aparecendo na frente para receber a bola. Recebe a bola na sua frente, ele entra cara a cara do gol. E o Inter não acerta esse último passe. O Wesley, duas vezes, sem marcação, vendo o Valência correr na frente, ele tenta o passe e erra. O Bustos chega na linha de fundo, centra pro cara que vem atrás, livre pra botar pra dentro, erra. É uma dificuldade, é um desleixo, porque aí não é explosão. Aí não é explosão muscular, aí não é organização tática, aí é a qualidade do jogador.
Aí é concentração, o esmero, o capricho. E o Inter erra muito nisso. Bom, e quando acerta? Quando acerta, aí o Internacional tem um problema sério de perder gols. O Inter teve algumas chances de gol hoje. O Ener Valencia, eu gosto sempre de falar de individualidades lá no final, mas o Valencia eu vou falar agora. O Valencia é o melhor atacante do Internacional. O Valencia é um grande jogador. O Valencia é o artilheiro do Inter na temporada. Mas o Valencia perde muitos gols. O Valencia perde muitos gols e nós já sofremos muito por conta disso. Não vou dizer que nós caímos de uma semifinal de Libertadores da América por causa disso, que o grande problema foi o Kudê, mas também por causa disso. Quando ele perdeu 2 gols feitos. Aí do outro lado o Cano não perdeu. Então nós temos essa dificuldade, nós perdemos muitos gols. Perdemos muitos gols. Então, ao dizer que houve progresso, ao dizer que o Inter foi melhor que o Bahia quase o jogo todo, eu não estou dizendo que é o suficiente. Eu só estou dizendo que melhorou. Falta melhorar muito para o Inter brigar por alguma coisa. Falta melhorar muito. Mas na medida em que melhorou, eu tenho que dar o crédito ao Roger. Melhorou. Mas aí eu entro numa outra situação. Talvez no final do jogo, o Roger tenha tido mais sorte do que juízo. Não só sorte, porque o lance do gol nasce com um cara que ele botou no segundo tempo. E não estava errado quando ele botou o Gustavo Prado para tirar o Gabriel Carvalho. Não estava errado. O menino era meio armador, ele quis deixar o time mais agudo, o menino não fazia uma partida exuberante, ele tirou meio armador e botou um jogador mais agudo. Não estava errado. Mas aí o Roger começa a cometer alguns erros. Eu não entendi nada, vamos ver se ele vai explicar isso na coletiva. O Roger tira o Gabriel Carvalho para botar um jogador agudo. E daqui a pouco ele põe o Johan, que é o meia, como era o Gabriel Carvalho, para tirar o Wesley, que é um jogador agudo. Não entendi nada. Não entendi nada. Ele bota o Matheus Dias. O Lucas Fontes da semana inteira dizendo que o Matheus Dias está vendido. Ele bota o Matheus Dias no time. Por que nasceu das cinzas? Renasceu das cinzas o Matheus Dias. Eu não gostei nada das substituições do Roger, mas é verdade. Porque se eu chegar pro Roger agora e disser, porra, meu, tu errou aí nas substituições, ele vai dizer, ué, Gustavo Prado foi o cara que chutou pro rebote do Borré fazer o gol. Tá bem? Vamos contra-argumentar. Ele pode argumentar isso. Mas o fato é que o Inter foi melhor que o Bahia no jogo. O Inter poderia ter ganho o jogo. Mas eu não vou dizer que foi injusto, porque o Internacional não aproveita suas chances, não tem um capricho. Pois vejam bem, o Bahia em 13 minutos construiu a sua chance e fez o seu gol. O Bahia precisou de 13 minutos para fazer um gol. O Inter teve o resto do jogo todo melhor que o Bahia e foi fazer um gol no final num rebote cagado que o Borré botou para dentro. O que está faltando? É só explosão? É só explosão? É mais treinamento? Porque falta de qualidade técnica não é, né? Borré, Valência, Alan Patrick antes, esses caras são bons, Wesley, esses caras são bons jogadores. Temos que ver isso aí. O Internacional não pode precisar de tantas chances para fazer um gol. O Internacional não pode precisar de tantos ataques rápidos para conseguir botar a bola para alguém, botar a bola para dentro. Eu tô falando de penúltimo e último lances. E o Internacional falha demais nisso. E desperdiça oportunidades importantes de ganhar um jogo como o de hoje, ao faltar esse capricho, essa concentração final. Isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado. Fazendo algumas considerações individuais. O Bustos não anda bem. Não sei se a cabeça dele não está em outro lugar. O mercado abocanhou a titularidade. O Kudê tinha jogado o mercado no lixo. O Kudê, tudo que... ele fez isso com o D'Alessandro também, tá? Não sei, eu acho que é uma coisa do... Ele não gosta de ver compatriota dele aparecendo bem. Enfim, tô chutando aqui. Mercado bem, capitão do time, tem que continuar sendo capitão. O Bruno Gomes e o Bruno Henrique, o Roger começou o jogo sem um primeiro volante. Não foram bem, nenhum dos dois. Bruno Gomes anda mal. Aí o Roger bota o Romulo no segundo tempo, tá bem, tá entendido. Meu problema com as substituições do Roger foram outros, né? Eu não sei o que aconteceu com o Wesley. O Wesley no X1 passava por todo mundo. O Wesley não consegue mais vitória pessoal, e ele era o cara da vitória pessoal. O guri, o Gabriel Carvalho, fez uma partida tímida, mas ele tem que ter sequência. O Roger tem que deixar ele. O Alan Patrick vai ficar fora por 2 meses. Deixa o guri. O guri tem muita qualidade. Teve 2, 3 anos aí que ele pegou a bola. Tu vê que ele é diferente, tá?
O Borré não jogou nada, mas fez o gol de empate. O Borré tá perdido. O Roger tem que encontrar uma função tática específica pro Borré. O Borré tá perdido no time. O Valência era o responsável pela explosão pouca que o Inter tem, e se tenha por causa do Valência. Eu não teria tirado o Valência em hipótese alguma, com todos os problemas que o Valência anda tendo. E o Roger melhorou o Inter. Errou nas substituições, mas melhorou o Internacional. Eu vou cobrar a cada jogo isso. Não é momento ainda de imaginar o Inter perfeito, jogando por música, porque o estrago do Cudê foi grande. A única coisa que eu vou cobrar é que o Inter melhore jogo a jogo. E hoje melhorou.